Quando vou a um centro espírita, vou como médico e de branco. Quando vou num centro de candomblé apareço como caboclo ou índio. Mas para você eu posso aparecer da forma como sou e é por isso que estamos tendo esse encontro agora. Era isso que desejava lhe falar. Quando você começar a estudar o assunto, procure entender que cada lugar vai ter um jeito diferente de entender e estudar e você vai se lembrar disso de que lhe falo e não se esqueça de usar de simplicidade e respeitar cada local por onde passar. Deve voltar ao corpo agora, Saulo. Ele mal terminou de falar aquilo, abri os olhos já inserido ao meu corpo. Fiquei estático, sem verdadeiramente estar acreditando no que havia acontecido. Eu não sei se consegui trazer neste relato tudo daquele encontro que, para mim, foi talvez o conhecimento mais importante de toda a minha jornada, mas a sensação foi que eu não tinha tido nenhum lapso de memória. Aquele encontro mudou minha vida para sempre. E hoje entendo qual foi a intenção da espiritualidade, consigo ter a dimensão do que eles fizeram. Eles quiseram que eu começasse a estudar o assunto sem me prender a dogmas, religiões, a nenhum tipo de estudo, apenas que adicionasse o assunto da forma mais liberta possível. Que coisa linda! Por isso sou grato aos meus irmãos e amigos espirituais, sem eles hoje nem imagino como estaria minha vida. Pois não só me abriram o caminho espiritual, mas mostraram-me como começar os estudos, como buscar cada lugar e poder conseguir estar ali respeitando o ambiente, aprendendo, filtrando, peneirando os conhecimentos e absorvendo de forma tranquila o pão aprendido em cada lugar que passo. Naquela experiência houve um encontro importante com um amigo espiritual. Alguns chamariam de mentor, de guia. Eu chamo tão somente de amigo. Um amigo simples e extraordinário. Ele não queria ser melhor, nem queria se mostrar melhor. Queria só ajudar alguém que naquele momento precisava daquela informação. Na verdade, eu nem sabia muito bem o que ele estava dizendo naquele momento, mas, como aquilo seria importante para todo o meu caminhar. Não pense que essa colher de chá, um encontro daquele, aconteceu mais vezes na minha vida. Repetiram-se encontros, claro, por causa do trabalho, mas raras vezes me vi lúcido frente a frente com um mentor. Se estive, não me lembro. Acredito até que isso deva ter acontecido, no entanto nunca tive condições de lembrar-me. Encontrei, claro, com vários espíritos legais após isso. Mas em sua maioria foram projeções simples e em zonas inferiores. Eles podem ajudar nos conceitos básicos, foram feitos com simplicidade, para fácil entendimento, para todo aquele buscador iniciante, e aquele que deseja aprender com alegria a sair do corpo, com dedicação e sintonia espiritual. Capítulo 3. A árvore nascente aguarda-te a bondade e a tolerância para que te possa ofertar os próprios frutos em tempo certo. Francisco Cândido Xavier. A busca pelas informações. Após aquela semana de saídas involuntárias e aquele encontro com o amigo espiritual, comecei a desejar entender melhor tudo o que estava acontecendo comigo. Comentei o ocorrido com meu pai, de forma mais profunda. E ganhei dele um livro chamado A Viagem de uma Alma, de Peter Richelieu. Um livro muito bom, que me motivou e me deu uma luz. Lembro que havia uma técnica do espelho que pratiquei sem muitos resultados. A partir daquela semana de facilidades, a coisa começou a ficar mais complicada. Queria sair, mas não conseguia mais com aquela facilidade natural que havia tido inicialmente. Hoje sei que eles me motivaram, abrindo a espiritualidade para mim, colocando meus pés no chão para que eu fosse buscar estudos e preparação. Mas na época, não entendia. Era uma mistura de medo e de querer sair do corpo. Meu medo aumentou quando percebi que me encontrava em algumas saídas com espíritos. Sim, e a gente tem uma visão de espírito um tanto quanto tenebrosa na nossa cultura. Sair do corpo e ver um espírito no meu quarto era algo que não me agradava nem um pouco. Por algum motivo, acho que meu quarto começou a ser visitado por vários espíritos,
curiosos com o que eu estava fazendo. Não deve ser muito comum alguém sair do corpo e lembrar depois de acordar. Lembro pouco depois dessa primeira semana, eu organizando minha cama, colocando o mosquiteiro. Deixei uma luz indireta na antessala que vinha para o quarto. Foi em Itapuã, onde começou tudo. Passei muitas tardes e noites em Itapuã, como fala Vinícius de Moraes na canção. Inicialmente eu não sabia técnica alguma. Só deitava e pensava em sair. Mas busquei algumas informações e já sabia que tinha que imaginar eu saindo, meu corpo vibrando, mas não compreendia como fazer aquilo corretamente. Não havia, até então, nada muito fácil para ser pesquisado. A internet era um luxo que não se tinha muito acesso ainda na época e livros não eram tão fáceis de ser encontrados, mas isso viria depois. Deitei e comecei a pensar em sair do corpo, com uma vontade muito forte. Uma determinação que sentia, uma magia. Sabia quase nada tecnicamente, mas tinha uma vontade que até hoje sinto, sentia espiritualidade por ali. Eu hoje sei interpretar o que se passava comigo, mas na época não entendia. Eu sentia o mundo espiritual, só não sabia interpretar. E é isso que queria muito falar agora. Nessa forma de sentir. É preciso estudar. Não fiz certo na época, apesar de não haver a facilidade de como temos hoje, mas a espiritualidade estava ali, dentro de mim. A sintonia com o alto existia, mesmo sem eu entender nada. Eu estava em busca de mim mesmo, senti uma felicidade incrível em buscar a saída do corpo. Como se estivesse entrando em contato comigo, ou com o que mais me aproximava do entendimento de mim mesmo. Deitado, pouco depois entrei em catalepsia projetiva e fiquei preso. Olhei o quarto e o vi igual. Do ângulo que meu corpo estava, só dava para ver um pedaço da porta e uma parte do guarda-roupa. Até que percebi algo rondando minha cama. Vi claramente um vulto preto ali me espreitando, por fora do mosquiteiro. Não sabia o que era, mas entendia se tratar de algo, xeretando minha experiência. Apavorei-me. Que diabo era aquilo no meu quarto, rondando minha cama? Seria um ladrão? Seria uma pessoa, um espírito? Não sabia. Desesperadamente pensei em voltar. Forcei até que voltei. Levantei na mesma hora, olhei ao redor e tudo estava exatamente do mesmo jeito. E não vi nada. E eu totalmente arrepiado, com as sensações que são características de uma pós-projeção. Senti ainda que aquele vulto que havia visto no quarto, ainda estava ali. Com quase 16 anos, controlar aquilo tudo na minha cabeça. Sem instrução. Sem preparação psicológica. Difícil. Apesar da forte impressão energética, sentia algo muito bom por dentro. Eu não estava só. Por algum motivo sentia que estava sendo observado por algo muito bom, embora isso fosse muito abstrato na minha compreensão geral, mas eu me sentia totalmente protegido, mesmo sem entender muito bem sobre mentores, amparadores e energias. Não entendia de dimensões, o porquê de espíritos ficarem andando por ali. Não entendia que espíritos ficavam nesses lugares. E às vezes perseguiam outras pessoas, por motivos bem banais, outros bem complexos e profundos. E eu iria ver isso da forma mais simples possível, estando presente lá e conversando com eles. Não sabia que poderia um dia ajudar ou andar por ali e atuar de alguma forma na assistência aos que precisam. Só estava descobrindo que a vida realmente continuava e isso era um fato. Realmente continua. Muito, muito simples. Não aguentei e fui atrás de informações. Nessa época acredito que já com 16 anos fui até uma casa espírita em Itapuã. Não lembro a data, mas era uma terça-feira. Cheguei cedo, fui o primeiro e os portões ainda estavam fechados. Pouco depois uma senhora chegou e disse-me que naquele dia só havia estudos, que o dia aberto ao público era na quarta-feira. Mesmo assim aguardei um pouco para entrar na casa. Queria entrar ali.
Queria estar perto de pessoas que sentissem e acreditassem em espíritos. Queria perceber a visão deles, precisava entender como era aquilo tudo. O que eram aqueles seres? Entender se eles sabiam sobre o que eu estava tendo. Mas finalmente resolvi voltar no dia seguinte, na quarta-feira. Chegando lá, assisti uma palestra e procurei o palestrante para conversar depois. Expliquei o que havia acontecido comigo. Ele me indicou a leitura do Livro dos Espíritos. Já havia lido um livro sobre o assunto e agora estava lendo sobre emancipação da alma, o nome dado também pelo Espiritismo à viagem astral. Ali aprendi algumas coisas, mas não o domínio. Somente de forma geral dizia que todos saíam do corpo, toda noite ao dormirem, que os laços se soltavam e se libertavam. E dessa forma ouvi coisas complicadas em vários lugares. Coitados! Não os culpo pelas informações ligadas ao medo e à falta de instrução que recebi, pois tinham boa vontade. Ouvi de tudo nos lugares aonde ia. Fui a vários centros espíritas buscar ajuda. No primeiro, comentei com o rapaz que me atendeu: amigo, estou tendo uns arrepios. Estou conseguindo sair do corpo. Saí várias vezes, não sei como controlar isso. A cada dia minha sensibilidade tem aumentado, tenho sentido energias, o que faço? Ele me falou, inicialmente, acho bom você procurar um médico, para ver se está tudo certo com você. Médico? Eu estava tendo experiências extracorpóreas e ele me pedia para ir ao médico. Será que estava doido? Ou perto de morrer? E ainda disse, sair do corpo é perigoso, e mediunidade não deve ficar saindo, pode ficar obsediado. Hein? Que era aquilo? Indaguei a mim mesmo. Pediu para eu ler o Livro dos Espíritos e estudar a codificação, as obras básicas. Poxa! Tinha mediunidade, podia ser obsidiado, que era isso? Sabia de nada. Depois descobri que um espírito poderia estar me perseguindo. Então me desesperei. Vi algo preto no meu quarto, certamente era aquilo. Fiquei preocupado. Mas, lembrando-me do que meu amigo espiritual falou naquela experiência, já tendo previsto isso tudo talvez, resolvi ir em outro centro espírita. Contei tudo lá e recebi um outro aviso que não tinha sido ainda dado: cuidado com as energias. Você pode estar sendo sugado. Isso não pode ser feito em casa, sozinho. Só em centro, com um mentor perto. Sozinho pode perder fluido vital e até desencanar por fraqueza energética. Hein? Perguntei sem mais palavras. Ele esclareceu que no máximo, alguém só pode sair 2 vezes por semana, e mesmo assim, com passes e acompanhamento dos mentores em locais preparados, como no caso, lá no centro. Falou que sozinho, era perigoso, que eu parasse com aquilo. Mas como controlar? Eu estava a caminho da morte e não sabia o que fazer. Confuso, resolvi ir num centro esotérico que existia em Itapuã também. Indo lá, contei tudo. Eles eram ligados ao estudo de Ramatiz. Ficaram surpreendidos quando falei que saía com facilidade, mas me falaram para não sair sempre. Que tinha que estudar para isso. Que era comum alguns espíritos aprisionarem pessoas em zonas pesadas e ao voltarem começar a desanimar na vida, assim perdendo a direção da espiritualidade, que eu precisaria ir lá toda semana a receber passes e fluidificação. Em todo lugar que ia, ao invés de entender, sentia mais medo ainda. Queria somente melhorar meu medo. Resolvi ir à biblioteca procurar um livro sobre o assunto. Fui até a Federação Espírita, no Pelourinho, e foi lá que achei um livro muito bom, que finalmente me ajudou em tudo que estava precisando naquele momento. O livro Projeções da Consciência do Valdo Vieira. Nele li relatos de situações iguais às minhas, só que ele falava de técnicas que eram feitas. Aprendi alguns termos no glossário, como o que era catalepsia projetiva, que tinha e não sabia o nome. E comecei a me sentir mais normal e mais firme no que estava estudando.
E fui até o IPIC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, uma das filiais do Instituto do Vale do Vieira, em Salvador, depois de devorar aquele livro várias vezes. No IPIC fiquei por quase 3 anos. Assisti a todos os cursos praticamente e aprendi as técnicas energéticas necessárias ou as comentadas pelo Vale do Vieira, e também participei por esse tempo do Greenvex, grupo de inversores existenciais. A partir de então comecei minhas pesquisas mais preparado. E aí comecei a suar para aprender a sair do corpo. Ralar, não era mais fácil. Era complicado agora. Agora eu tinha o conhecimento para sair, e não conseguia. Antes eu não sabia nada e saía. Como assim? Entendi isso muito tempo depois. Era o velho gancho dos mentores. Fazem isso nos animando, nos motivando, depois temos que conseguir basicamente sozinhos. O que eles fizeram, foi uma maldade de certa forma, mas funcionou. Olha eu aqui tentando até hoje. Com muitos assim. Lembro-me de colar vários recados no meu quarto. No teto havia a frase projetar a consciência. Sim, sem o S, eu escrevi errado, e está lá até hoje, em Salvador. A minha ideia era, se eu sair do corpo inconsciente, eu vou ver uma placa de sair acordar. Até que funcionou algumas vezes, mas desisti logo, percebendo que tinha que me concentrar nas técnicas. Eu queria aprender a sair mesmo. E não ficar saindo às vezes, ou quando um mentor bondoso resolvesse vir pegar o coitadinho do Saulinho. Queria dominar a situação. Durasse o tempo que durasse. No IPPC via as pessoas comentarem de suas projeções, que conseguiam uma ou outra. Então tive um clique, é isso. Tenho que aprender a sair. Depois que aprender a me afastar do corpo, vai ser mais fácil. É isso que vou fazer. Vou treinar a saída e volto, até dominar melhor. E aí comecei uma fase incômoda de práticas energéticas. Deitava, fazia as técnicas, entrava em catalepsia e nem sequer conseguia sair dela, uma prisão de toneladas. Catalepsia projetiva deve ser o poder magnético mais forte que existe, algo que nos deixa grudados que nem superbonder no corpo físico, até que percebi que ficava grudado por acúmulo energético, tinha que aumentar o tempo de prática energética. Quando fiz isso fiquei mais leve, mas ainda preso na região da barriga. Levantava a cabeça, pernas, braços, contudo a barriga não saía de jeito algum. Então resolvi fazer uma exteriorização localizada, por ali. E pronto. Agora a catalepsia era ainda um problema, porém não mais tão grande. Conseguia me afastar do corpo. Eram praticamente 1 hora de técnica diária. E com dedicação comecei a afastar-me. E aí fui percebendo um monte de coisa interessante. Primeiro, o sono. O sono era imenso perto do corpo. Quando me afastava ele melhorava. Segundo, a consciência. Era limitada perto do corpo. Quando me afastava ela melhorava e muito. Terceiro, o medo. O medo, por algum motivo, só existia mais quando estava no corpo. Quando saía, ele ia embora quase que instantaneamente. Eu ganhava uma coragem fora do normal. Hoje sei que as irradiações mentais ficam impregnadas na nossa aura e os nossos medos são criados ao nosso redor. Além disso, há a limitação da consciência. Quando estamos no corpo nossa consciência fica pequenina, limitada. Até quando achamos que somos inteligentes, não somos. Quando nos afastamos do corpo nossa atuação mental ganha uma liberdade, por vezes, sem limites para explicação através das palavras. E quando expandimos nossa mente, a sensação de pequenez some. E o medo vai embora. Não somos seres tendo experiências espirituais, mas seres espirituais tendo experiências físicas com o intuito de ficarmos por motivos maiores, limitados para não lembrarmos dos erros que fizemos no passado. Ou seja, o corpo existe também para que fiquemos mais dementados de certa forma, para que fiquemos adormecidos.
para que possamos ter a sensação de recomeçar. Eis porque o medo existe no corpo, medo do que somos, por exatamente não lembrarmos do que somos. E aí ficamos tais como animais pequenos, escondidos nos bueiros com medo de sair. Mas ao sairmos, saímos também da limitação do corpo. Eis porque temos que educar o corpo, para que ele comece a entender melhor as atuações da nossa personalidade maior e aí consigamos transformar medo, que é a limitação mental, em conhecimento, em maturidade. Medo é a consequência da limitação mental atual. Limitação no sentido evolutivo, espiritual, superior. Convivendo com o assunto vamos crescendo. Medos sempre existirão em tudo que não conhecemos direito, mas ao nos aprofundarmos, automaticamente, eles vão melhorando. No IPIC conheci uma turminha muito legal, em especial, o Luciano Caldas. Grande amigo de jornada. O encontro com o Luciano foi engraçado. Eu estava com um livro do Valdo Vieira, já era do IPIC, no ônibus, quando ele me perguntou se eu era do IPIC. Falarei melhor sobre isso em outra parte. Quero deixar muito claro que não foi só pesquisa que me fez sair do corpo, mas principalmente, a sintonia com a espiritualidade que melhorava. Eu via a espiritualidade de forma muito simples. Em todo lugar havia muita complicação, alguns muitos dogmáticos, outros cientificistas e para mim as coisas deveriam ser simples, pois na verdade eram simples. Naturais. Breve relato 1. Lembro-me de uma vez estar deitado praticando. Eram 2 horas da manhã, eu no mosquiteiro, já praticava energia há mais de 2 horas pelo menos, até que consegui sair do corpo. Não sei a data desse relato. Mesmo após as práticas, senti a aura pesada, repercussão natural da faixa de atividade do cordão de prata. Após me afastar do corpo, saí do quarto e vi na frente dele, para minha surpresa, minha mãe, toda linda com os braços abertos para me abraçar. Pensei, poxa, ela está fora do corpo e quer me abraçar. Instintivamente aceitei. Eu todo bobo ainda, inocente, fui lá e abracei. Quando senti um tranco, uma energia fortíssima, pesada, e vi a bobagem feita. Abracei um espírito que me enganava. Como assim? Eles podem fazer isso? Até então eu nunca havia visto isso, já ler, claro, em livros, mas não entendia bem. Aí pedi, largue-me. E ouvi da forma de minha mãe, imagine, sair uma voz grossa, não largo não. Aí foi dose. Sabendo da proteção energética, que ainda não tinha usado, fiz um estado vibracional, bem forte. Mas foi tão forte que o espírito foi jogado à distância, bateu na parede e caiu desmaiado. Voltei ao corpo e senti-me culpado. Como fizer aquilo? E como fui enganado daquela forma? A partir daquele episódio, começam uma série de experiências de uma época em que agi de forma errada fora do corpo. Eu comecei a tirar os espíritos de casa, comecei a me sentir um He-Man. Mas paguei com um preço muito alto e aprendi do jeito mais forte possível, recebendo assédios espirituais fortíssimos, porque eles voltavam para se vingar. Porém deixe-me lhe fazer uma pergunta, se você estivesse em sua casa agora, e visse pessoas tentando enganá-lo, se aproveitar de você, seria carinhoso com eles ou os colocaria para fora? A visão era até lógica, se não fosse por um detalhe, não era a minha casa. Minha casa fica na dimensão física, fora do corpo não era mais a mesma dimensão. Além disso, alguns desses espíritos estavam lá antes de mim, e tinha ligações bem fortes com pessoas da minha família. Capítulo 4. A dúvida é o princípio da sabedoria. Aristóteles. O perigo da autoconfiança. Após o início das experiências, inclusive aquela com aquele espírito que se passou por minha mãe, várias repercussões aconteceram. Foram as repercussões das minhas atitudes quando comecei a me sentir mais confiante. Uma autoconfiança que me atrapalhou em vários momentos.
Um exemplo claro de que fora do corpo temos que ter maturidade e consciência de onde estamos e como agir, foi esse espírito que havia se passado por minha mãe, que me defendendo energeticamente, o fiz desmaiar. Poucos dias passados do incidente, após mais de 1 hora de técnica, cheguei na catalepsia projetiva. Eu estava grudado na cama, sem conseguir mexer-me, sem falar, vendo tudo mais ou menos embaçado, quando vi um vulto rodeando minha cama. Estava escuro. Era noite. Essa sensação de algo caminhar ao redor da nossa cama enquanto dormimos não é nada romântico e nunca me acostumei muito com isso, apesar de ser absolutamente normal. Prefiro sair e ver frente a frente, falar, olhar nos olhos, do que ter alguém me espreitando pelos cantos, sem que eu consiga ver. Forcei a saída pela vontade e consegui, afastei-me rapidamente. Fui até a escada e vi um espírito passar correndo dizendo, corre, lá vem ele. Aí pensei, nossa! O povo está morrendo de medo de mim. O que ando fazendo fora do corpo? Naquele momento percebi que eu estava saindo mais vezes do que conseguia me lembrar, e os espíritos estavam com medo de mim por algum motivo. O que eu andava fazendo? Quando desci o vão das escadas, um monte de coisas foram jogadas em cima de mim, panela, faca, garfo, garrafa, e tudo mais. Era aquele espírito que tinha se passado por minha mãe para usufruir da minha energia. Só que, ele estava tentando me atacar, me sugar energeticamente. Porque eu teria que ter compreensão. Quer dizer, ele tentara me vampirizar, eu me defendi e ele ainda ficou bravo. Fui em sua direção, e ele pulou o vão da janela da cozinha, correndo em desespero. Depois disso voltei ao corpo e fiquei pensativo. O que poderia fazer? Estava arrumando confusão, não queria agir daquela forma. Continuei saindo do corpo e os ataques também continuaram. Infelizmente não tenho as datas dos relatos, até porque, uma moça que trabalhava lá em casa, a mando de minha mãe, fizera uma faxina e resolvera jogar meus relatos fora, os que eu acordava à noite para escrever. Eram mais de 300 relatos, tudo com garranchos horríveis, sono misturado com minha letra horrível. Ela deve ter olhado e dito: que lixo! E jogou fora. Prometo que um dia lhe perdoarei, depois de persegui-las umas 3 vidas como obsessor. Levantei do corpo, saí pela porta do quarto, novamente desci as escadas, e quando cheguei na porta da cozinha senti um EV. Aprendi que quando um EV, estado vibracional, se instala automaticamente de um modo geral é um alarme para algo. E um espírito se jogou em cima de mim pelas costas. Caí no chão rolando com ele, numa briga com um ódio que eu nunca havia sentido em alguém. Eu não só percebi a aparência feia dele, que me assustava, como senti os murros e mordidas e toda a emoção dele. Ele rosnava enquanto falava, você vai me pagar. E um segundo espírito apareceu e nisso voltei para o corpo após tomar muita pancada astral. Claro que as sensações de dor são psicológicas, porém muito reais, absolutamente reais. Abri os olhos no corpo sem perder nenhuma visão e lembrança. Ainda estava totalmente arrepiado, como se eles estivessem em cima de mim. Era aquele espírito novamente. Ele não tinha o que fazer. Por que me atacava tanto? O que fizera? Eu só me defendi, não agredi. O assédio continuou por muito tempo. Algumas vezes, perdi a consciência durante as técnicas e acordava longe, ficava protegido de certa forma dele. Mas toda vez que despertava em casa, era garantido uma briga ou um ataque dele. Depois ele voltou com mais espíritos. Cheguei a ser atacado por 4 ou mais. Estava ficando inviável sair do corpo em casa. Ele ou eles, basicamente moravam ali e chamaram outros para ajudar. Uma vez, em catalepsia projetiva, abri os olhos e vi um espírito deformado flutuando acima de minha cama, rosnava, fazia barulhos estranhos, agarrou ao meu pulso e senti um tipo de ácido, como se ele se deteriorasse.
Voltei da catalepsia em desespero. Sentei na cama e pensei, isso tem que parar. Rezei, rezei, rezei. Alguma coisa precisava fazer, mas não sabia o que. Capítulo 5. Quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, desperta. Cal Jong. O aprendizado. Alguns meses depois chegou a primeira luz no fim do túnel. E ela não veio de fora, mas de mim mesmo de certa forma. Claro que tive ajuda, mas a compreensão manifestou-se em mim. Eu esperava que algum guia aparecesse e me ajudasse, tirasse aqueles espíritos dali de casa, me dissesse que iria me defender, queria me dar energias. Por isso ninguém havia aparecido até então. Apesar do temor, eu não abria mão da liberdade. Era muito bom sair do corpo. Que energia maravilhosa! Mesmo com ataques, mesmo com assédios, com espíritos. A vida continuava, como deixar de vivenciá-la tal como era. A realidade estava à nossa frente quase todos cegos, sem crer. Quase não dividia nada com ninguém em casa, escola, música e amigos. Ninguém saía do corpo praticamente, só algumas pessoas tinham conhecimento, mas a maioria vinha de leituras e não de vivências. Por isso fiquei anos em grupos como o IPIC, lá encontrava pessoas que falavam as mesmas coisas que eu. E vivi uma experiência que mudou de uma vez por todas minha visão nesse sentido. Outras tantas aconteceram antes dessa, mas essa me marcou. Eu deveria ter mais ou menos 19 ou 20 anos naquela época. Passei mais ou menos uns 3 ou 4 anos, projetando-me sem saber como tratar com espíritos. A projeção que agora narro aconteceu de maneira totalmente voluntária. Fui deitar-me às 02 da madrugada, após meu PC parar de funcionar por algum problema. Deitei no meu colchão no chão e comecei a relaxar. Fiz os exercícios energéticos, exteriorização, absorção e fui sentindo meu corpo adormecer. Com algum esforço fui controlando minha mente para ficar lúcida. Por momentos, perdi um pouco o controle, mas foi só o momento exato em que entrava no estado de hipnagogia, estado entre o sono e a vigília. Após entrar na hipnagogia senti as energias, e a catalepsia projetiva. Sim, pensei, a projeção era certa. Comecei a tentar flutuar, senti-me preso ao corpo e comecei a exteriorizar energias para facilitar a saída. Senti que estava preso pela barriga, pelo chakra umbilical. Então comecei a concentrar energias nele, exteriorizar aquela região e fiz também um pequeno EV localizado. Foi quando senti um estalo e consegui sair. Fui flutuando vagarosamente e após uns 2 metros de altura meu corpo virou automaticamente ao contrário, dando para ver meu corpo deitado. Logo pensei em afastar-me do corpo, para não correr o risco de um retorno inesperado. Atravessei uma parede ao lado da cama, entrando no quarto da minha irmã. Vi-a deitada, com camisa vermelha e coberto da cintura para baixo. Olhei para sua janela, não pensei muito. Saí voando por ali mesmo para o alto, como de costume. A partir dali, não tive mais controle sobre a experiência, fui arrastado para um local que não sei onde fica. Vi-me sobrevoando uma grande ponte, chegando numa cidade aonde transitavam muitas pessoas. Acho que era uma cidade extrafísica, espiritual, pois todos me viam. Senti que quase todos precisavam de ajuda, pois andavam como robôs. Vi muitos chorando, outros jogados ao chão. Mulheres procurando seus filhos numa aflição extrema. Não sabia o que fazer, mas algo em mim despertou para ajudá-los. Contudo, como? Como ajudar tantas consciências? Centenas. Porém, com uma força interna desconhecida. Naquele momento senti um amor gigantesco se apoderar de mim. Vi entrando no meu chakra coronário um feixe de luz dourada. Vinha do céu? Não sei. Então com os olhos espirituais cheios de lágrimas apontei minhas mãos em direção a umas entidades e como mágica, todos fizeram um círculo ao meu redor. Fiquei no meio,
enquanto praticamente mais de 200 entidades estavam à minha volta. Pensei, como? Não posso ajudar a todos. Mas, novamente, algo tomou o controle de minhas mãos. Pensei em exteriorizar energias. Meu corpo espiritual ficou totalmente dourado. Começou a rodar como um peão, enquanto a energia alimentava a todos, parecendo limpar a aura de cada um. Senti meu chakra frontal se abrir, e vi umas 10 entidades brilhando, flutuando acima de nós. Era deles que vinha a energia. Reparei também que um deles controlava meu corpo, que o feixe de luz que entrava no meu chakra coronário, não vinha só deles, mas de outro lugar. De onde? Após isso, creio que desmaiei, pois despertei na cama, sentindo uma maravilhosa sensação de bem-estar. Sorri, sentei na cama todo arrepiado, e chorei ao lembrar das mães a gritarem por seus filhos. Estava totalmente mergulhado naquela energia que havia sentido. Um amor indescritível. Assim, não é difícil imaginar o quanto é importante o trabalho dessas entidades e o quanto também é essencial o projetor consciente fora do corpo. E então pensei, eles precisam de ajuda. Mas, não fui eu quem ajudou, não fiz nada, até o que senti não veio de mim, eu só fui um canal. Então há grupos de espíritos que somente ficam ajudando, porém, porque me usaram para aquilo. Será que naquele local só eu era visível para os espíritos em sofrimento, por isso os amparadores me usaram? A partir dali, vários outros questionamentos apareceram na minha mente. Foi quando a resposta veio, não podia ficar me defendendo e brigando com os espíritos. Eles precisavam de ajuda. E resolvi sair do corpo para ajudá-los. Certamente algum espírito ia colaborar comigo. Consegui sair do corpo após alguns dias de tentativas. Não precisei procurar muito para encontrar o espírito no quarto de minha mãe. Tive que me segurar para não o expulsar a pancadas dali, pois estava perturbando o sono dela. Pode parecer estranho, mas, imagine agora sua situação se chegasse no quarto de quem ama, sua mãe, filho, esposa, enfim, e visse um espírito meio que deformado perturbando lá. Aliás, vou falar mais simples, imagine que chegasse lá e visse uma pessoa bagunçando o sono de sua mãe. O que faria? Seria educadinho e falaria, ó com acento circunflexo irmãozinho fofo, Jesus o ama, faz isso não. Ou pensaria, oxe, sai daí, rapaz. Ninguém mexe com minha mãe não. Pois a sensação não é de um espírito, mas de uma pessoa ali. Segurei minha raiva, porque as emoções fora do corpo são enormes. Acalmei-me e falei, opa, não quero briga. Não vim brigar. Ele já estava se preparando para isso, gritando, sai do meu quarto. Retruquei, seu quarto. Amigo, essa é a casa de minha mãe, não é seu quarto. Então ele falou, estou aqui antes de você, como é a sua casa. Você não sonhava em nascer e eu já acompanhava, quem é você para me tirar daqui? Ele disse isso e me passou uma forte impressão. Tive que abaixar a cabeça, e falei, não quero tirá-lo daqui mais não quero brigar com você, vim ajudar. Ele disse, ajudar? Ajudar? Você briga comigo, me trata mal. Me tira de minha casa e agora quer me ajudar? Respondi, você tenta puxar minhas energias, puxe a energia da minha mãe. Se fosse sua mãe, o que faria? Ele tapou os ouvidos. Levantei-me e pensei no que me falou. Ali não era mesmo a minha casa. Ali era outra dimensão, não poderia tirá-lo dali. Eu morava na dimensão física, ali era outro lugar, ele tinha razão. Eu nunca consegui convencer aquele espírito. Passaram-se anos e ele continuou a acompanhar minha mãe, sem que eu pudesse ter nenhum argumento, nem ajudá-lo. Ele era engraçado. Após um tempo de brigas, começamos a nos respeitar. Ele se fazia passar por mentor, era inteligente ou tentava ser. Passava por ele e ele se escondia num lugar e falava, sou eu, o mentor, estou aqui amparando.
vá olhar o outro lado. E eu falava de longe, mas você é safado mesmo. Eu sei que é você, porque tenta me enganar. Outra vez ele me viu passando e correu e se escondeu embaixo de um cobertor e de lá falava, sou o mentor, estou aqui limpando a energia da cama. Eu dei uma gargalhada, falando, mas o povo fica tão inconsciente fora do corpo que você consegue enganar com essas artimanhas aí? Hoje em dia, quando às vezes vou na minha casa, ele ainda está por lá e fala, olha, siga seu caminho que eu sigo o meu. Já estou careca desse papo de pastor. Um dia ele acordará, talvez pelo vazio que já vi que anda sentindo, falta de rumo. Podemos pensar, como alguém fica tanto tempo assim? Se na vida a ilusão já é grande, com as emoções que temos, com os vícios, imagine lá, onde as emoções são maiores e com isso, os prazeres, vícios e ódios também o são mas, o tempo parece não passar. Falei para ele que já tinha quase 20 anos que o tinha conhecido pela primeira vez fora do corpo. Ele tomou um susto falando, tudo isso? E fez cara de nojo como quem diz, como aguentei tanto? Pode? Breve relato 2. Eu estava praticando, já conhecia as energias, tinha tido algumas experiências com espíritos e isso me deixava com muito medo. Estudava, lia. Me preparava, mas quando ia para o quarto e apagava a luz para praticar, aparecia um medo incomensurável. Porém, mesmo com medo não abria mão de praticar e sair do corpo. Uma vez eu estava travado mesmo. Deitado já há 1 hora pelo menos. Então pensei ouvir um carro ou um caminhão, arrastando ferros de construção na rua. Era normal aquilo por ali, já que havia muitas casas em construção. Os ferros eram grandes, uma parte ficava no chão enquanto o carro arrastava, fazendo um barulho grande, parecendo um chocalho gigantesco. Eram umas 2 da madrugada, como um carro a essa hora fazia um barulho daqueles. E o carro se aproximava, pelo menos era essa a impressão que estava tendo. Estava tão próximo que sabia que estava passando bem em frente à minha casa, só que o barulho não parou de crescer. Preocupei-me. Como um carro estaria na minha escada? Não era um carro, era alguma coisa. E em segundos aquele barulho entrou no meu corpo e eu totalmente desperto, sem estar sequer com o corpo dormindo, pelo menos foi a sensação. Aquilo me puxou com uma violência monstruosa para fora do corpo. Invadiu-me e controlou totalmente todos os meus movimentos. Levou-me escada abaixo e me parou totalmente lúcida em frente à porta de minha casa. Olhei para a porta e pensei, e agora? E continuou me controlando, me empurrando porta fora, atravessando a porta com tudo. Olhei para o quintal e foi quando vi meu cachorro, Tico. Tico era um pincher. Estava fora do corpo, pois via seu corpo dormindo e ele próximo ao corpo. Tentei chamá-lo, Tico. Tico. Ele me ouvia, mas não me via. Olhava para um lado, para o outro e não me via. Eu brincava falando, poxa, sai do corpo inconsciente, as pessoas não sabem como isso acontece e é simples. Se até Tico sai do corpo, todos nós saímos. Olhei para o céu, estava lindo. Apesar de ser noite e via tudo claro, não aguentei e voei. Voei numa sensação maravilhosa de liberdade. Totalmente inusitada. Dei piruetas no ar, brinquei. Vi as casas bem pequenas, passava por entre as nuvens. Olhava a cidade de cima e brincava com o céu, num verdadeiro sonho de criança, que todos nós desejamos. Senti meu próprio super-homem. Olhei para o chão e voei muito rapidamente. Voando baixo por um beco, comecei a perder a lucidez, ela variando. Achei que meu chinelo tinha caído. Voltei para pegá-lo. Aí, percebi a bobagem dizendo, meu chinelo não existe aqui. Isso é ilusão. Não posso perder a lucidez. Pensei em voltar para o corpo e isso aconteceu imediatamente, sem absolutamente nenhum lapso de memória. Lembro até hoje, perfeitamente dessa experiência totalmente patrocinada. Alguma coisa falou,
Pega esse safado e tira do corpo, para tirar esse medo dele. Eu estudava muito, me dedicava a todo santo dia, horas por dia, ficava até 2 da manhã tentando. Acho que algum espírito legal teve pena de mim, ou até queria que eu adiantasse o aprendizado. Na fase em que eu tentava brigar com os espíritos sentia muita autoconfiança, um Shimen, Jaspion, Thundercats, ora, eu podia voar, mexer energias, pular alto e não tinha muito conhecimento de amparo, nem nada. Sentia força, só que estava errado. Faltei com respeito aos espíritos. Eles faziam isso e fazem sempre, para eles é rotina. É assustador ver pessoas conscientes, isso não acontece naquela dimensão, raras criaturas conseguem vencer a densidade da dimensão, das suas energias, estudar, vencer os conflitos religiosos e, ainda por cima, não comentar com muita gente e nem querer mudar as visões dos outros, por isso é tão difícil sair do corpo e se lembrar. Havia conseguido isso à custa de muito tempo de dedicação, mas havia tanto a aprender, tanto. Comecei a ver quanta coisa estava fazendo de errado. E aquele amor que havia sentido? Que coisa maravilhosa! Nada fora do corpo até então havia sido tão intenso, quanto o sentimento que captei daqueles espíritos ao ajudar em massa mais de 200 entidades. E, assim, melhorei minha visão espiritual e fui me aprimorando, começando a dedicar-me ao trabalho assistencial. Depois daí, em quase todas as minhas experiências eu procurava ser útil. Após quase 5 anos, comecei a ter novamente contato com mentores, sutilmente, só com vozes, mas comecei. Eles se interessaram pelo que eu fazia, além do que, eu estava mais sutil e captava suas vozes com mais facilidade, mas raramente vi algum. Era muito difícil, contudo, ajudar me fazia bem. Sentia-me muito bem. Eram pessoas que passaram por aqui cada vez mais eu tinha a certeza de que a vida continua. Que coisa linda! E cada vez mais eu entendia que as pessoas continuam precisando de ajuda e com a ajuda dos amigos espirituais que eu nem sabia quem eram, dava para ser muito útil. Isso começou a repercutir na minha vida pessoal, nessa dimensão física mesmo. A sensação de ser útil, de amparar, de falar do que sentia, das energias boas, de passar conhecimentos adiante era forte. Era como um grito guardado, eu precisava falar, precisava começar a levar isso adiante, com simplicidade, com alegria. Precisava mostrar tudo sem muito misticismo, sem muito cientificismo, mas mostrar equilibradamente toda aquela beleza do mundo espiritual, de como é bom podermos ser úteis, tanto no corpo, quanto fora. Houve outros assédios espirituais na família que tive que suportar, como o encontro com um espírito que se autodenominava Exu. E não tinha o que fazer, a não ser me acalmar e deixar que as coisas seguissem o seu curso natural. Estou contando relatos de minha família, pessoais, e vou contar sobre meus assediadores também, pois é isso que verá em sua casa, e não deve pensar que é um condenado, nem pior do que ninguém. Nem que tem que expulsar os espíritos e que eles são os verdugos, os ruins, os obsessores. Muitas vezes nós somos os culpados, nossos familiares também o são e às vezes um é cúmplice do outro. Capítulo 6. O momento que você tiver em seu coração essa coisa extraordinária chamada amor e sentir a profundidade, o deleite, o êxtase dela, você irá descobrir que, para você, o mundo está transformado. Krishnamurti. Sintonia certa. Depois daquela experiência de amparo em massa, totalmente patrocinada, o peão projetivo que relatei, minha visão dos acontecimentos começou a mudar. Não só fora do corpo, mas alguma coisa em mim foi acessada, talvez algo que estava adormecido. Adquiri uma melhor sintonia ou, simplesmente, a maravilhosa sensação de paz invadiu-me por mais de uma semana. Senti um amor gigante durante aqueles dias. Comecei a perceber não só como era bom estar lúcido fora do corpo, mas também no corpo.
Comecei a observar o mundo com outros olhos. No fundo todos éramos como todas aquelas consciências que havia visto naquela cidade espiritual, desesperados, perdidos, sem rumo, inconscientes. Vi-me neles. Basta alguma dificuldade maior apoderar-se de nós que ficamos exatamente assim, ou seja, estamos assim, só não percebemos. Fui aos poucos parando de julgar as pessoas, não era melhor do que ninguém, apenas começava a enxergar um pouco mais. Era como se passasse a entender também a moldura do quadro da vida, apesar de saber que a vida era a mesma de antes, só havia mudado a forma de enxergá-la. Então, uma vontade tremenda de ajudar cresceu dentro de mim. A vontade não era de ajudar apenas para ver as consciências melhores, mas porque eu sentia a paz, uma paz indescritível ao fazer isso. Era capaz de fazer algo em silêncio, invisível, somente pela sensação interna que sentia. Sim, eu ganhava muito em troca. O que eu ganhava era totalmente imaterial, contudo, eu tinha interesse. Não sei se essa é a base da caridade, porém inicialmente não me preocupava com ela e, sim, principalmente com a sensação que tinha. Claro que me sentia feliz em ver que minha presença, no corpo ou fora dele, levava alívio para alguém. No início, imaturo, tentei montar um projeto maior, grande, tentei divulgar aquela sensação. Fiz várias cartas na época, queria unir as pessoas, era uma visão de principiante. Era engraçado, hoje sinto até um pouco de vergonha disso. Enviei cartas para vários lugares, tentando passar a sensação que sentia ao ajudar, que não precisávamos de tanta religião em locais, só sentir aquela sensação. Com o tempo, após algumas naturais frustrações, percebi que não era importante mudar o mundo lá fora, mas o meu mundo interno, o meu universo interior. Não era de fora para dentro, tão somente de dentro para fora. Então parei de tentar mudar as pessoas, a família, os amigos e acalmei meu coração e minha mente nesse sentido. Não importava mais o tamanho da obra a ser feita. Não era e nem é mesmo importante isso. O que faz a diferença é ajudar com carinho, fazer com calma, paciência e amor a mais simples das ações, nem que seja ajudar alguém a catar tampinhas de garrafa na rua. O que vale doar 20 bilhões de dólares, matar a fome de muitos e não sentir nada, não estar presente. Muda algo. Talvez para os outros, por algum tempo. E o interior? Dessa forma, fui me equilibrando e plasmando uma atmosfera de amparo ao meu redor. Apesar de nunca me sentir preparado para isso, sabia que não estava só. A grande diferença é essa, a fé em algo maior, a boa companhia dos amigos espirituais e a força interna nesse sentido, juntamente com a natural compreensão de que não somos melhores nem maiores que ninguém. Um projetor lúcido jamais infla seu ego e deve estar vigilante para eliminar isso com setas cortantes, pois apesar de amparar, apesar de passar conhecimento, não quer dizer que ele seja algo importante. Se eu, por exemplo, fizesse 1% de tudo que falo, estaria muito melhor. Conhecer o caminho é totalmente diferente de trilhar esse caminho. Trilhar é difícil. Enfim, não custa tentar. A partir daquele momento, em toda experiência que me via lúcido, estava à disposição para amparar. Aprendi muito neste caminho, foram muitas experiências ajudando. Entretanto, eu não conseguia amar as pessoas ou consciências que ajudava. Para isso eu tinha uma técnica que uso até hoje para ajudar. Teste você. Imagine você andando na rua, há uma pessoa deitada embaixo do viaduto, dormindo em papelão. Seja sincero com o que vou perguntar. Sente alguma coisa? Quase nada? Pode até sentir pena, mas não amor. Amor é difícil de sentir por quem não conhecemos. Não se culpe, somos assim ainda, embora estejamos melhorando. Agora, pense na pessoa que mais ama. Um filho, a mãe, o pai, podem já ter desencanado. Um amigo, a noiva, a esposa, enfim,
Não deve ser difícil. Pensou? Agora, imagine que naquele corpo que ali está deitado, lá dentro, está esse seu parente ou a pessoa em quem pensou. Visualize ela ali, deitada. Ela com outro corpo, mas é ela. Ali dentro é ela. O jeitinho é dela, os olhos são dessa pessoa, a forma de falar, o amor que sente por você é o mesmo, é exatamente ela ali, só com outra máquina, com outro corpo. Pergunto-lhe, o que sente? Uma vontade incrível de ir ajudar? Bem-vindo ao exercício do amor. O lance é que estamos acostumados a só amar os nossos entes queridos, os nossos parentes, os nossos amigos. Culturalmente somos assim, está no nosso DNA, na nossa sociedade, está ainda na nossa alma. Contudo, isso está mudando. Essa é a visão do projetor no corpo. Pense sempre assim e verá o quanto pode ser útil. Dizer que consigo amar qualquer um é falso. Mas transfiro o amor que sinto para todos, quando saio do corpo, quando estou no corpo. Talvez não seja o amor na sua plenitude, na sua essência, mas é o que sentimos, e deve ser respeitado. Vou contar uma experiência de amparo que tive logo após essa primeira. Não me lembro perfeitamente desse relato, pois faz muito tempo e não o escrevi. Não me lembro como saí do corpo. Sei que fiz muito tempo de técnica, como sempre. Decolei pela varanda da minha casa, adorava sair por ali. Era muito bom sair voando de casa. Às vezes me esborrachava no chão como um pássaro astral ferido e voltava frustrado. Mesmo assim, continuava pulando. A sensação era tão igual à do corpo, que ficava em dúvida se pulava ou não. Fazia um teste energético e confirmava que estava fora do corpo. Breve relato 3. Passei por cima de uns fios de eletricidade, sempre ficava preso neles, incrível. Depois foi que percebi que outros projetores também passavam por isso. Inicialmente pensava ser psicológico, que ficava preso ali, mas não, há de alguma forma uma indução magnética com o corpo astral. Com as energias, não sei qual, sei que aquilo me puxava. Porém não dava choque. O povo brincava quando eu contava isso. Olha, Saulo, aqui você pode sair do corpo, pois não tem fios. Ou então chamavam-me de piloto ou algo parecido. Passei em cima de um barranco de barro alto, quando eu vi uns espíritos ali, tentei pegar altura, pois eles me perseguiram querendo me agarrar. Pensei em exteriorizar energias para me defender, mas concluí, não vou fazer isso. Da última vez ganhei um obsessor por muito tempo. E não fiz. Pensando isso, talvez tenha sutilizado minhas energias ou um mentor invisível me ajudou, pois consegui alçar para o alto, estava difícil voar ali. Peguei velocidade e rapidamente cheguei numa praça e vi uma praia próxima, algo me puxou para lá. Senti a presença de alguém ali, dizendo, olhe para baixo. Olhei e vi um corpo de um homem praticamente todo coberto de areia da praia. Aproximei-me e vi que faltava um olho nele, ele estava mais ou menos em estado de decomposição. Não quis chegar perto, com nojo, foi quando senti aquela sensação de amor, imaginei ali meu irmão e fui imediatamente até lá. Peguei na mão dele e falei, irmão, o que houve? O que houve? Por que está assim? Ele não respondeu, só gemeu. Uma voz falou na minha mente, ele pensa que está morto. Então falei, você não morreu, amigo. Só foi o seu corpo que morreu. Sabia naquela hora que havia morrido afogado. Ele falou, eu morri, não adianta, eu morri, estou morto. Peguei a deixa e falei, e morto fala? Estou falando com você e você comigo, como é que pode ter morrido, homem? Ele ficou surpreso, como pode? Aproveitei que ele concordou e falei, olha, vou colocar a mão na sua cabeça e vai sentir-se melhor. Fiz isso totalmente inconsciente, praticamente controlado. Percebi que ele começou a tossir, puxei-o da areia, ele agachado, de cabeça baixa falou, e agora? E agora? Morri e larguei tudo,
E agora? Calma. Calma. Está tudo bem, respondi, acalmando-o. Você vai para um lugar melhor, não pense nisso.